Glória a Deus. Nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos um tanto quanto aquilo que a gente já faz por naturalidade, como filhos de Deus, a respeito da adoração e os seus benefícios. Apesar que muitas pessoas, irmãos, acham que o adorar a Deus é o momento do louvor, é o momento do cântico, ainda que assim mas a adoração a Deus, ela vai muito mais além do momento do cântico, do louvor. E assim, glória a Deus pela vida daqueles que vêm, que participam, que glorificam, porque eu creio que em meio ao louvor há manifestação de Deus, no meio da adoração há manifestação de Deus. No passado, quando o povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles iam para a batalha, eles colocavam os levitas na frente dos exércitos, com seus estandartes, com os seus instrumentos, com as suas trombetas, com as suas buzinas, e eles iam adorando e glorificando a Deus e manifestando ali, então, a adoração ao Senhor, para que eles pudessem ter êxito nas guerras, porque Deus instruiu de alguma forma eles dessa forma. E o tempo se passou e hoje não é diferente. Quando os levitas ou os ministros de louvores, quando eles estão à frente, trazendo o louvor, a adoração, não é somente um atrativo ou um entretenimento para iniciar a palavra, não, é um momento especial, porque todo culto a Deus, a adoração a Deus, o inferno se levanta de igual forma, para diminuir, para batalhar, para guerrear contra, na mente, no coração, no desânimo, para que as pessoas não louvem a Deus, não adorem a Deus. Porque, irmãos, quando há a adoração, quando há a glorificação ao Senhor, no mundo espiritual o céu se abre. Se existisse um céu de bronze, esse céu se abre, porque a adoração abre esse acesso ao Senhor, e o Senhor, Ele contempla, Ele se agrada, Ele fica feliz, o coração dele se enche, e a adoração, o louvor, ele chega como aroma suave diante do Senhor. E isso é bom, porque o culto, ele precisa dessa iniciação. É como um exército na guerra. É necessário que a linha de frente que está fazendo com seus estandartes, suas trombetas, suas buzinas, seus instrumentos. Aliás, eu queria que se pudesse achar o salmo, o último salmo, o salmo de 150. Eu queria só compartilhar com os irmãos o que Deus espera de nós a respeito do louvor e da adoração. Salmo 150 diz assim, louvado seja o Senhor, louve o Senhor em seu santuário, ou seja, onde nós estamos, louve o Senhor em seu majestoso céu. É aquilo que nós cantamos, os anjos glorificam o Senhor. Os anjos adoram o Senhor em tempo contínuo, hora após hora, pela eternidade e eternidade, os anjos adoram. Ali ele diz no 2, louvem por seus feitos poderosos, louvem a sua grandeza sem igual, louvem com o toque da trombeta, louvem com a lira e com a harpa, louvem com tamborins e danças, louvem com instrumentos de cordas e de flautas, louvem com o som de símbolo, louvem com símbolos ressonantes, tudo que respira, louvem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Só para ficar marcado esse último versículo, tudo que respira, louvem ao Senhor. O Senhor, Ele espera que a glória do nome dEle, a majestade, seja louvado por todos aqueles que respiram, a natureza, o ser humano, os seus filhos em especial. No livro de Jó, a gente vai procurar, em meio àquele momento que o Senhor está tendo com Jó, o Senhor revela a Jó que, num questionamento, e perguntava onde Jó estava, quando as estrelas se reuniam e prestavam louvor a eles. Até as estrelas, lá na onde nós não podemos alcançar, elas se reúnem e prestam louvor e adoração a Deus. Então o louvor é tudo aquilo que o Senhor espera para que seja dado. E talvez nós, como cristãos, nós como filhos do Senhor, não levamos muito em consideração isso.
da importância que existe no louvor e na adoração, porque se de igual forma não podemos transmitir ao Senhor o benefício de poder adorar e glorificar o Senhor, então eu quero dizer algo que pode ser chocante para você, mas é uma verdade. Se nós não levarmos a adoração ao Senhor num ponto de primícia para as nossas vidas, nós estamos perdendo o nosso tempo como cristão. É como se nós pudesse contemplar um alimento somente pela foto e não poder comer aquele alimento, somente contemplar e ver e não poder se alimentar. Se nós não entendemos que em nossos corações precisa partir o louvor e a adoração a Deus tanto quanto o nosso respirar, então, como cristão, como filho de Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós precisamos ter uma consciência que o louvor e a adoração, ela é de primícia ao Senhor, é tudo que o Senhor espera em primeiro lugar, que louve a Ele. Nós poderíamos resumir tudo nesse Salmo 150, mas nós queremos entender o quanto é especial a nossa adoração ao Senhor e que existe os benefícios para poder adorar. Pastor, mas eu não consigo chegar no horário, e quando eu chego, muitas das vezes existe cântico que eu não conheço, eu não consigo pegar o tom. Eu entendo, irmãos, que muitas vezes a situação é essa, de que pessoas ficam apáticas, de que pessoas não conseguem expressar nos seus lábios, nas suas mãos. Ali diz que nós devemos louvar o Senhor com todo tipo de instrumento, com cânticos, com salmos, com danças. Nós vemos na passagem, na palavra de Deus, quando Davi, ele agora de uma vez por toda traz a arca para Israel. Então a alegria, um fervor muito grande ali quando eles retornam a arca do Senhor para Israel. E Davi, ele quebra o protocolo de majestade de rei, e ele ali fora das suas vestes reais, não que ele estivesse nu, mas com a roupa de baixo, uma roupa comum, não com uma roupa de majestade de rei, ele dançou e pulou e se alegrou, porque a arca do Senhor, a presença de Deus agora estava em Israel. E nós vamos notar que a esposa, então ela vendo o rei dançando naqueles trajes simples, ela ridiculariza o rei, mas o coração do rei Davi ia muito mais além disso. Ele não estava preocupado com veste, com protocolo, com status, com posição social. Ele queria adorar a Deus, porque aquilo era algo muito natural no coração do rei Davi, muito natural. Ainda quando ele não era rei, quando ele era apenas um menino lá no campo, cuidando das ovelhas, escondido atrás das malhadas, aonde ninguém via ele já adorava e salmodiava o Senhor em tempo contínuo, e aquilo ia fortalecendo, ia abençoando e ia transformando Davi de tal forma que um dia o Senhor pega ele lá de trás das malhadas e coloca no trono de Israel. Tira ele lá dos estábulos, tira ele lá dos currais e coloca ele num trono de majestade. A gente precisa entender, irmãos, como é importante o tempo da adoração. Do momento que nós acordamos, e eu sei que isso não é fácil, devido ao nosso corre-corre também, ao nosso ritmo de vida, nós não conseguimos nos condicionar a esse tempo de adoração, mas é importante. Eu quero nessa noite abrir os seus olhos e pedir que você abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, que você possa entender que existe a necessidade de você tirar um tempo para Deus diariamente, e que isso com o tempo possa se perpetuando e ampliando e crescendo, ao ponto que a cada respirar você possa adorar a Deus. E o louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Que essa presença da adoração, que possa começar com 5 minutos, com 10 minutos, meia hora, e assim progredir na nossa vida. Do contrário, a gente vê e percebe
que nessa geração isso tem se regredido ao longo do tempo. Nós tem dado prioridade muito mais às correrias da vida, aos estudos, ao trabalho, às necessidades e tantas outras coisas. Tem pessoas que não conseguem nem sequer ir ao banheiro, escovar os dentes ou fazer sua necessidade antes de abrir o celular e ver ali alguma coisa, se chegou alguma coisa importante e a gente percebe de como é que existe a facilidade de nós nos condicionar a essas coisas corriqueiras da vida, que nos tira da presença do original, que era a adoração a Deus. Mas que nós possamos mudar a nossa forma de pensar e agir e nos disciplinar a essa prática da adoração. Poder acordar pela manhã e talvez no silêncio ali do seu pensamento você poder dar um bom dia ao Espírito Santo, um bom dia a Deus, a Jesus, o Senhor, que Ele possa tomar aquele dia nas mãos dEle, que possa te agraciar de bondade e que você possa ser um instrumento de Deus. E essa prática, irmãos, ao ponto que no decorrer dos nossos dias, das nossas vidas, nós possamos ampliar. E eu sei que para muitos isso já é algo natural. Glória a Deus pela sua vida, amém? Glória a Deus pela sua vida. Que eu creio que muitas pessoas entendem que a adoração não só traz um benefício para nós mesmos, mas como o Senhor se agrada de tal forma, ao ponto dele não conseguir ver você se levantar, acordar e não poder ter uma comunhão com Ele. Mas eu entendo, irmãos, que muitas das vezes a adaptação ao louvor e adoração, às vezes é difícil ter essa prerrogativa de dar prioridade, de poder chegar cedo, no horário. Certa vez eu vi um livro, e nesse livro falava de uma mulher, o nome dela era, acho que era Kathryn Kuhlman, e dois jovens foram convidados, um deles foi convidado por outro para poder assistir uma ministração, e eram em épocas de frio e cerração, e o culto era à noite, mas 5:30 da manhã já tinha gente esperando na porta da igreja para ouvir a ministração daquela mulher. E aquela mulher, ela ministrava muito pouco. Em determinado momento ela convidava a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tomava conta daquele lugar, e é algo maravilhoso. Mas eles chegavam às 5:30 da manhã naquela cerração, em meio que ao escuro, e já havia uma multidão de pessoas naquele lugar. Sabe, irmãos, hoje em dia vai se cessando esse desejo de chegar pontualmente, chegar no horário, chegar antecipadamente, porque você marcou um encontro com o Senhor naquele lugar. Vai ficando meio que no automático, meio que eu posso chegar um pouquinho atrasado, o importante é que eu chegue na palavra, que eu possa entregar o meu louvor, o meu dízimo, a minha oferta. Mas a gente precisa entender que o tempo da adoração, a sua adoração, vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença. Se você é afinado, se você é desafinado, se você canta alto, se você canta baixo, se você dança, se você pula, se você bate palma ou não, isso não importa, irmãos. O rei Davi, ele não se importou com isso. Ele não se importou que se as pessoas estavam vendo ele ali sem vestes reais, ele queria dançar, pular na presença de Deus, glorificar o nome do Senhor, é tudo que ele queria. E ele era um rei, e ele não estava preocupado com o que queriam falar dele, ele queria ir a Deus. Pastor, mas eu sou meio contido, eu não consigo bater palma, eu não consigo pular, eu não consigo. E eu entendo, irmãos, eu entendo até mesmo que você não goste dos tipos de louvor, de música, do estilo, alguma coisa assim que te incomoda, ou que está desafinado, porque tem muitas pessoas que ela tem os ouvidos aguçados e consegue perceber os defeitos, as faltas de entonação, os desarranjos, a falta de letra, e aquilo incomoda, porque ela está preparada para dar um louvor perfeito. Mas por um outro lado eu vejo que tem pessoas que elas conseguem canalizar e prestar o louvor e a adoração dela independente da situação.
se temos instrumentos de primeira linha, ou se temos um coral aqui em cima do altar ou não, ou se temos apenas um pandeiro ou alguma coisa, ela vai dar louvor a Deus do mesmo jeito, porque já está condicionado nela prestar louvor a Deus, e isso é o que importa, e é isso que o Senhor espera de nós. Não é os artifícios, isso tudo é muito bom, ter teclado, ter som afinado, ter microfones que não falham, isso é muito bom, mas o Senhor não está preocupado com isso, Ele está preocupado com algo que está dentro de você, que chama o teu coração. É isso que o Senhor está esperando de você, a sua expressão máxima de adoração, e é isso que Ele espera no início do culto, porque nós queremos que o Senhor receba o nosso culto, porque o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é prestando culto ao Senhor. Nós não viemos receber o culto, nós não viemos participar, nós viemos prestar culto ao Senhor. Amém? Nós precisamos voltar a essas práticas, a esses princípios, para que as guerras espirituais elas sejam vencidas. Por que muitas das vezes nós não conseguimos vencer batalhas espirituais? Porque as guerras o exército está mal preparado. O exército foi lutando, mas quem é o nosso general? O nosso general não é Cristo? Não é Ele que vence todas as batalhas? Se Ele é o nosso general, Ele é um general organizado. E é necessário os levitas, os estandartes, as trombetas, os tambores, tem que estar ali louvando e adorando quem? Ao general. É porque Ele é que vence as nossas batalhas, e é isso que nós precisamos entender. Do contrário, nós estaremos perdendo o nosso tempo, irmãos. Certa vez, e eu entendo a dificuldade das pessoas que não conseguem, tem essa dificuldade de dar louvor e adoração a Deus. Havia uma mulher, e nós vamos encontrar essa mulher lá no primeiro de Samuel. O nome dela era Ana. Ela também não gostava de adorar o Senhor. Ela não gostava de subir para adorar o Senhor. O seu esposo chamava, Elcana chamava ela, mas ela ia ano após ano, mas ela ia amargurada. Pelo contrário, ela dizia que ela era amargurada, que ela era triste, porque ela achava esquecida pelo Senhor. Ela achava que ela estava esquecida do Senhor, porque tudo o que ela queria, ela tinha um sonho de gerar um filho para o seu esposo, gerar um filho para o seu marido, e ela tinha o útero seco, ela não podia gerar, mas ela ia de contínuo, e ele levava ela para adorar, levava a sua família, e como se não bastasse isso, ainda existia uma outra mulher chamada Penina, que ficava apurreando a vida dela, e zombando da vida dela, e trazendo mais tristeza do que ela já poderia suportar. Essa mulher, ela não gostava de ir adorar ao Senhor. Eu quero dizer algo: vai haver momento na nossa vida que pessoas vão tentar ridicularizar, diminuir, falar mal, botar defeito, para que você saia cada vez mais da presença do Senhor, que o seu louvor e a sua adoração diminua. Essa mulher, como se não bastasse isso, o dia que ela estava adorando o Senhor, glorificando o Senhor, ainda veio o profeta Eli, que não conhecia ela, que ela estava ali, e talvez contida, em silêncio, prostrada, adorando, glorificando. Essa mulher era tão triste, tão amargurada, irmão, que ela, nem prazer em comer ela tinha, de sentar à mesa e comer. Mas ela não esqueceu, ela mesmo assim, ela entrou numa condição em Deus, que ela iria adorar, que ela iria glorificar. E quando ela, em determinado momento que ela está ali adorando, glorificando, falando com o Senhor, ali contida, somente ela e o Pai, ainda vem o profeta Eli e começa a chamar a atenção dela e dizer: mulher, e traz ali então acusações mentirosas, chamando elas de ébria, que ela era bêbada, que ela tinha que parar de beber, porque aquilo não condizia com ela tinha que parar com esse. E ela dizia: meu Senhor, eu admiro a educação e a paciência de Ana. Ela dizia: meu Senhor, eu não sou ébria, eu não sou bêbada, eu não bebo. Eu tenho um coração amargurado, eu tenho um coração triste.
E eu estava aqui falando com o Senhor. E ele ali então tenta se recompor. E eu vou te falar algo. Muitas das vezes Deus vai usar até esse tipo de pessoa para te abençoar. Quando o Senhor tem propósito e recebe a sua adoração, recebe o seu louvor, Ele vai usar de tudo quanto é artifício e a bênção vai vir para você. E eu quero dizer nessa noite que existe o benefício da adoração. Essa mulher, ela estava ali adorando, glorificando, chorando, o seu coração ali chorando ao Senhor. E quando o profeta Eli então entende que ela não era tudo aquilo que ele estava imaginando que ela era, e ele abençoa a vida dela. E não somente um milagre, irmão, não é um milagre. O milagre que ela no ano seguinte teve um filho, foi um sonho. O sonho dela era o sonho dela ter um filho. Não era simplesmente um milagre, que muitas das vezes, irmão, no decorrer da nossa vida, se nós já não recebemos, ainda vamos receber milagre. Mas dura a coisa quando o cristão ele se esquece dos feitos do Senhor. Um dia feito o milagre, passa os benefícios e se esquece. Essa mulher não se esqueceu. Ela fez um propósito com o Senhor, falou: Senhor, se eu tiver a bênção do Senhor para poder gerar um filho, eu vou deixar ele na casa do Senhor, ele vai te servir. Ainda assim, ela iria sacrificar aquele momento de mãe, ela iria cuidar, nutrir até o ponto que ele desmamasse e ia colocar na casa do Senhor para servir o Senhor. Olha que ponto chegou o coração generoso dessa mulher. Mas o Senhor, ele nos surpreende. Ana não teve somente Samuel. A Bíblia diz que depois ela teve mais 6 ou 7 filhos. Eu quero te dizer que a adoração existe benefício. O Senhor, ele não traz simplesmente um milagre. Ele revela o sonho dele para a sua vida. Ele revela e traz para você aquilo que o seu coração almeja do Senhor. Ana, ela foi agraciada não somente com o profeta Samuel, com Samuelzinho. Depois ela teve outros filhos. O Senhor abriu a madre dela e ela pôde frutificar a alegria, ela pôde dar filhos para o seu esposo. Então não deixa que coisa, circunstância, os intempéries da vida te impeça de adorar o Senhor. Se você tem somente esse momento no domingo para poder vir adorar, faz isso com exímio, faz isso com esmero, coloca em primeiro lugar, se dedica. Não, eu vou para a casa do Senhor, eu vou dar o meu melhor, vou dar a minha adoração, eu vou cantar, e eu não quero nem saber se eu estou afinado ou desafinado, se eu falo alto, se eu não falo alto, se eu pulo, se eu bato palma, se eu dou um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, pastor. Me ajuda aí. Tem gente que fica assim acuado, tem gente que fica assombrado. Eu estou lendo um livro do pastor Irineu, é muito interessante. O pastor Irineu, ele conta no livro dele que ele começou numa igreja ela não tinha essas práticas de adoração e de louvor e de orar em línguas. Não tinha, era uma igreja muito contida, uma igreja de Deus, mas muito contida, não permitia manifestar. E quando aquilo foi mais forte do que ele, então começaram a ridicularizar ao ponto de convidar ele a se retirar. E ele disse que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque era muito forte que o Espírito estava fazendo dentro no coração dele, na vida dele. Hoje um dos maiores ministrantes, homens de Deus, que já ministrou em praticamente vários países da Europa, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, em quase todos os estados. Pastor Irineu teve ao ponto de quase morrer, mas Deus deu um renovo para ele, e ele quer levando a palavra de Deus em todo o tempo. É onde o pastor Tião estava agora. Então é um homem que tem muito a passar, mas se ele aceitasse lá no começo que as pessoas queriam abafar o seu louvor, a sua adoração, a sua manifestação ao Senhor, talvez ele tinha morrido espiritual. Então é algo que eu preciso passar para você. Nunca deixe uma circunstância, pessoas, algo, ou até a sua mente impedir a sua adoração. A sua adoração, ela precisa ser expressa, não para os outros, mas aquele que está esperando da sua adoração. Seja no secreto como Ana,
seja na praça como o rei Davi fez ali ao lado da arca, não importa. Por falar em abafar, houve o caso de um homem, eu preguei a respeito desse homem, o nome dele era Bartimeu. A Bíblia fala que esse homem, ele era cego, e ele estava na beira do caminho. A Bíblia fala também, e você vai notar em todas as passagens que fala do cego de Jericó, de Bartimeu, que Jesus ele entra em Jericó. Naquele dia não houve registro nenhum milagre ali em Jericó. Jesus sai de Jericó e uma grande multidão seguia ele. E a Bíblia não revela que houve milagre no meio daquela multidão. Mas um cego que estava do outro lado da estrada, quando ele ouviu aquele movimento grande, ele perguntou: o que está acontecendo? Eles disseram: mestre, o Senhor Jesus está passando. Alguém um dia chegou e falou para ele que Jesus, o homem que andava por aquele lugar, e que existia rumores que ele era o Messias, ele entendeu. Bartimeu, talvez ele tinha pouco conhecimento, irmãos. E eu quero dizer que muitas das vezes você tem pouco conhecimento, você não é formado na hermenêutica, você não tem curso teológico, ou você conhece a Bíblia de capa a capa. Mas se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, eu creio que é o suficiente para mudar toda a sua história. Bartimeu, o pouco que falaram para ele, de Jesus, ele entendeu. Pastor, mas ele não adorou, ele gritou. Não, irmãos, ele adorou. Ele fez algo que ninguém fez ali. Ele chegou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, que vinha da raiz de Davi, da linhagem de Davi, e o único que poderia vir da linhagem de Davi era o Messias, o enviado do Senhor, o Salvador. Agora na mente dele o Salvador estava passando por ali, e então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para, porque Jesus foi atraído. Alguém adorou ele ali. Ele para, atrai e manda chamar Bartimeu. E Bartimeu chega diante dele, ele pergunta: que queres que eu te faça? Bartimeu, ele não queria simplesmente um milagre, irmãos, ele queria um sonho. O sonho dele era voltar a enxergar. Era o sonho desse homem. Ele falou: Senhor, que eu volte a ver. E o que Jesus disse para ele? Vai, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A salvação veio para Bartimeu, e a cura também, o milagre também, o sonho também veio. A Bíblia diz que esse homem ele começou a seguir Jesus juntamente com aquele povo. Você entende que em meio à adoração existe o benefício do milagre, o benefício de um sonho, de uma busca? E eu te pergunto: o que você tem buscado no Senhor? O que você tem almejado no Senhor? Quais são os seus sonhos? Você tem alcançado o Senhor? De igual forma, eu queria que você perguntasse para você mesmo: o seu louvor, a sua adoração condiz com aquilo que o Rei, a majestade, o Senhor é digno de receber? Será que o tempo que você está gastando, o desejo, o coração entregue ao Senhor, nada tem impedido mais do que a presença do Senhor? Será que a sua adoração, o seu louvor está sendo suficiente, está sendo agradável ao Senhor? Essa é uma coisa que você tem que perguntar para Ele, para o Espírito Santo. Ele vai te revelar, Ele vai te falar. Se você perguntar com sinceridade, Ele vai te falar, Ele vai acabar revelando para você. Porque, irmãos, a adoração, ela existe de várias formas, de várias maneiras. Bartimeu, ele expressou ali toda a sua força, gritou mesmo. E teve pessoas que novamente chegou e quis ridicularizar ele, quis impedir ele. Ele disse: cessa, cala tua boca, para de gritar, fica quieto aí. Mas Bartimeu, aí que ele começou a falar mais e mais alto, ao ponto que o Senhor ouviu. Nada
nada e ninguém pode impedir o verdadeiro louvor e adoração que o seu coração tem para dar para o Senhor. Às vezes a circunstância é ruim, irmãos. Às vezes nós estamos orando, buscando, clamando e as coisas não acontecem. E parece que se a situação estava ruim, ela pode ficar pior. Mas isso também não pode impedir da sua adoração. Não pode impedir o tempo de louvor. Você tem que acreditar. Não é porque as coisas não estão indo bem que é o suficiente para você parar. Eu vou parar de ir no culto, eu vou parar de ir na igreja, eu estou gastando demais, muita gasolina, e eu não estou com esse ânimo todo. O que reflete aqui, bancos abertos, aí bancos sem pessoas, é total desânimo. Poucas pessoas estão trabalhando hoje. Alguns estão acompanhando, outros estão tendo algumas necessidades importantes, eu acredito nisso. Existem pessoas que a gente acredita mesmo que agora estão ocupadas, não poderia vir, mas que gostaria de estar aqui, outras não. Mas isso reflete o grau e o teor de adoração que a pessoa tem para oferecer. Ou seja, não tem nada para oferecer. Está seco, está vazio, mas porque deixou a circunstância levar. Deixou a circunstância, as maneiras. Nem Bartimeu, nem Ana, nem, sabe, a adoração, ela precisa ser algo tão forte em nós, e isso é prática, é disciplina, é no dia a dia. Mas existe o benefício da adoração, Houve casos, irmãos, que pessoas foram honradas. Se você pegar a história de Daniel passou poucas e boas. Não foi fácil a vida de Daniel, mas ele nunca deixou de ser um adorador. Ele adorava o Senhor pela manhã, meio-dia e à tarde, todos os dias. E usaram isso como crime para poder impedir e também condenar ele. Ele nunca parou, ele nunca desistiu, ele nunca desanimou, mesmo em meio à circunstância. E Daniel foi honrado. Primeiramente por Deus e depois pelos homens. Mas o que a gente leu ali em Lucas 5:17, nós vimos que Jesus, ele estava num lugar, ele estava naquele lugar e estava lotado de pessoas. Muitas pessoas estavam ali. E aí chegam 4 amigos e um deficiente, um homem aleijado. A vontade deles era tanto que esse aleijado tivesse com Jesus, porque quem dera o Senhor manifestasse milagre ali. E eles têm uma ideia diferente. Não dá para entrar pela porta, vamos entrar por cima. E Jesus, ele ficou admirado com aquela situação. Então ele traz primeiro a salvação para aquele homem. Ele perdoa os seus pecados. Mas também, por causa do coração duro daquelas pessoas, e não somente dos fariseus que estavam ali, mas existiam as pessoas que também têm o coração duro, que estão somente esperando a bênção de Deus e pouco louvor e pouca adoração. Eu queria que você pegasse só o último versículo lá, Ju. O último. Eu acho que é o 26, isso. Olha o que esse versículo diz ali, irmão. Todos ficaram muito admirados, depois do milagre, né? Ficaram muito admirados e cheios de temor. Louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Mas por que esse povo não louvava ali antes do milagre? Porque hoje não é diferente daquela época. Às vezes, irmãos, se viesse um homem de Deus aqui com um dom de prodígios, sinais e milagre, esse local estava abarrotado, porque a gente já sabia o histórico dele, e porque milagres acontecem e tal. Então você ia ver pessoas pulando, rodopiando, glorificando e adorando, porque o milagre aconteceu. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, e louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilosas. Mas depois do milagre, dura coisa, né, irmão? Difícil, né?
porque a adoração, o louvor, talvez está petrificado no coração até que eles vejam o milagre. Mas nós somos filhos de Deus, nós cremos no nosso Senhor, nós sabemos quem Ele é ou não. Nós sabemos quem Ele é, independente do que Ele vai fazer ou não vai fazer, o louvor e a adoração é para Ele. Ele merece, Ele é digno, Ele precisa. E nós estamos na terra com um único propósito, irmãos. Só existe um propósito, nós estarmos aqui de pé em cima dessa terra, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. Não tem outro propósito, irmãos. Não tem outro propósito. Os anjos lá no céu é em tempo contínuo, dia após dia, ano após ano, de eternidade em eternidade, dizendo que o Senhor é santo, 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 o tempo todo Ele é santo, santo, santo. E nós somos mais do que eles, irmãos. Nós somos filhos. Eles são criaturas celestiais, criadas pelo Senhor para prestar serviço para nós. As ordens do Senhor, eles estão para prestar serviço para nós, seus filhos. Mas eles adoram muito mais do que nós. Você entende a necessidade e a importância da adoração? Eu espero que nessa noite a gente possamos sair daqui pelo menos com uma vírgula de entendimento, que nós precisamos mudar o nosso conceito, a nossa maneira, o nosso pensamento. Ouça, eu não sei qual é o dom que Deus te deu, mas Deus te deu um dom. Pastor, mas eu só sei orar em línguas, eu não tenho dom de cura, eu não tenho dom de revelação. Deus te deu um dom, meu irmão. Talvez você não descobriu ainda, mas Deus te deu um dom. O formado lá, quando ele se forma engenheiro, Deus deu esse dom para ele. Ele se formou médico, Deus deu o dom a ele. Ele se formou em advogado, não importa, Deus deu um dom para o benefício da humanidade. Tem que se aplicar esse dom para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Esse dom, não somente os dons espirituais, mas ela precisa ser revertida. Ela não pode ser sucumbida, ela não pode ser enterrada, ela não pode ser mortificada. Ela tem que sair para fora. E nós adoramos a Deus não somente com os nossos cânticos, dança, expressão corporal. Não, a gente adora o Senhor no silêncio também, no choro, nas lágrimas. Nós podemos adorar o Senhor com joelhos. Nós adoramos o Senhor nas contribuições. Aliás, no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, nós vamos ver que Abel adorou o Senhor com aquilo que ele tinha, as suas primícias, e o Senhor se agradou de Abel. As primícias do seu rebanho ele ofertou, a gordura das primícias do seu rebanho ele ofertou ao Senhor, e o Senhor se agradou. Era só por isso? Não, porque Abel também tinha um coração bom, um coração agradável ao Senhor. De contrário, Caim, Deus traz ali uma exortação, mas nem isso mudou o coração de Caim. Nos escritos de Flávio José vai dizer que Caim ficou muito mais pior do que ele já era. E toda a maldade e perversidade que o mundo tinha entrou no coração de Caim. E ele se ajuntou com pessoas mas Deus falou com ele. Deus trouxe exortação para ele. Talvez hoje seja um dia que o Senhor está trazendo uma exortação para o seu coração. Você que está nos assistindo. Talvez Deus esteja falando com você hoje. E aí, o que você vai fazer com essa palavra? Abel, por sua vez, ele adorou ao Senhor. E eu quero dizer algo que, diferentemente dessa passagem de Lucas 5,17, aonde o povo adorou somente quando viu o milagre de Jesus, é fácil, irmãos. É muito mais fácil, é claro, a gente adorar quando a gente vê o milagre do Senhor acontecendo ali, algo inexplicável acontece, uma cura, uma libertação. O Senhor é glorificado, Deus é adorado. Mas e antes, quando... Por isso que Jesus perguntou: é mais fácil perdoar os pecados ou dizer levanta e anda? Milagre vai acontecer todos os dias, mas o que precisa acontecer todos os dias é a adoração.
É a adoração que precisa acontecer todos os dias. Deixa eu te falar, aquele homens que foram até Belém, saíram do Oriente, levando ofertas, primícias, dádivas, oferendas ao Senhor, quem eles não conheciam, que eles nunca tinham visto. Existia uma profecia e eles viram sinais no céu. Se era astrólogo ou estudava as estrelas, eu não sei que estudo aqueles homens faziam, mas eles entendiam e eles viram o sinal. O sinal apareceu daquilo que a profecia dizia. Então eles pegaram tudo daquilo que eles tinham de melhor para levar. Mas era para um homem, alguém que estava no trono? Não, é alguém que um dia iria aparecer. Então estavam lá os magos do Oriente, os sábios do Oriente, para levar ouro, mirra e incenso, preciosidade. E quando eles chegaram lá, vocês pensam que eles ficaram impactados com aquela situação? Não era um palácio, era um estábulo. Não era um homem com uma coroa na cabeça e um traje de majestade, era um bebê numa manjedoura, em meio ao estábulo. E a Bíblia diz que esses homens prostraram diante do Senhor, prostraram diante de um bebê. Vocês conseguem entender, irmãos, como que é o teor e a força da adoração? Aqueles homens estavam convictos de quem eles estavam indo adorar. Eles andaram muitos e muitos quilômetros, dias, para chegar num lugar e se prostrar diante de um bebê. Não eram os pais, não era José, não era Maria, era o Senhor Jesus naquela manjedoura, dentro daquele estábulo. A adoração, adoração. E eles trouxeram de melhor. Você já procurou saber o que eles fizeram? O que José e Maria fez com esses presentes? Esses presentes existem até hoje? Eu não sei, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor levou José para o Egito com Maria e Jesus, e lá eles ficaram um tempo, até que o Senhor trouxe de volta. Talvez essas oferendas serviu de benefício financeiro para eles se manterem ali, eu não sei. É que muitas das vezes as pessoas elas não entendem que a adoração ao Senhor muitas vezes vai custar. Ah, mas fulano deu um carro de oferta, deu uma casa, deu um valor, nossa, é muita... Ah não, mas deu lá para o pastor. Se esses homens pensassem desse jeito. Mas o que hoje está faltando, irmãos, é homens como aqueles sábios do Oriente, que vêm para adorar ao Senhor. Eles não estão querendo saber de José, de Maria, os pais, ou se é um palácio, ou se é um estábulo, se é um trono real, ou se é uma manjedoura. Eles vieram para adorar e entregaram aquilo que eles tinham de melhor: ouro, incenso e mirra, preciosidade, especiaria que custava muito, muito caro, mas eles trouxeram e adoraram ao Senhor. A semana passada o pastor falou a respeito de Simeão, né? Simeão. Então estava Simeão e a profetisa Ana, e ambos adoraram o Senhor Jesus, ainda bebê. Não estava fazendo milagre, prodígios e sinais. Hoje, irmãos, apesar de todo o conhecimento que nós temos, de todas as evidências que aconteceu ao longo dos anos, do tempo de Jesus até hoje, e sabendo que ele nasceu, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar, a igreja ela não adora o Senhor como convém. A igreja ela não adora o Senhor como deveria adorar. E isso eu não estou generalizando, eu só estou querendo trazer ao teu coração uma reflexão do que nós podemos melhorar e dizer: Senhor, eu quero prestar o meu melhor louvor. Às vezes eu não tenho um carro para dar, eu não tenho uma casa para dar, mas eu tenho um coração para poder expressar o meu íntimo. Mas Senhor, eu não consigo, me ajuda, me ensina a dar o melhor louvor, a melhor adoração. Espírito Santo, só o Senhor para poder me ensinar. Não vai ser com palavras, vai ser com ministração. E eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a honra, ela é o princípio da gratidão.
Quando nós honramos o Senhor ou as coisas de Deus, a palavra, os ensinamentos, os estatutos do Senhor, nós estamos trazendo gratidão, nós estamos honrando o Senhor. Sabe, quando nós honramos os nossos pais, nós estamos adorando o Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui, algo que eu vi recém, agora no evento que nós fizemos aqui, pastor Zé. Eu vi algo muito bonito. Eu vi um filho honrando o seu pai, servindo o seu pai. O pai nem pediu, ele foi lá e serviu o pai. Coisa difícil que tem acontecido nos dias de hoje, mas eu achei muito bonito, porque talvez ele foi bem educado, ele foi bem ensinado, e se ele sabe honrar seu pai, sabe honrar sua mãe, ele está adorando a Deus.